Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Congresso aprova orçamento de 2018 com salário mínimo de R$ 965 e restabelece limites para doação eleitoral. Proposta de reforma da Previdência começa a ser discutida daqui a pouco no plenário Ulisses Guimarães. Do Salão Verde, ao vivo, Cassiana Tormin. Depois que o líder do governo no Senado, Romero Jucá, anunciou que a reforma iria a plenário somente em fevereiro, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, confirmou que o início da discussão será hoje. Ficou para amanhã de hoje a votação do relatório final da CPMI da JBS. Um novo relator vai ser indicado, porque o deputado Carlos Marum assume daqui a pouco a Secretaria de Governo da Presidência. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro. Agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos, pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. O Congresso Nacional aprovou na noite desta quarta-feira o orçamento do país para o próximo ano, com um déficit menor e a previsão de reajuste do salário mínimo para R$ 965. Durante todo o dia de ontem, deputados e senadores tiveram uma série de votações. 2 vetos presidenciais polêmicos foram derrubados e os parlamentares restabeleceram os limites da doação eleitoral. Veja quais foram as decisões e como foram os debates. O primeiro veto analisado foi o que atingiu inteiramente o projeto de lei que dá porte de armas aos agentes de trânsito. Houve mais votos contra do que a favor, mas não foi o suficiente para derrubar esse veto. São necessários, no mínimo, 257 votos entre os deputados. Os favoráveis à derrubada só conseguiram 174. Ou será que quando eles forem abordar um carro com bandido, eles vão ter que jogar a prancheta e a caneta no bandido? Eles precisam estar armados para defender a sua vida e do cidadão de bem. 70% dos 60 mil homicídios neste país são por arma de fogo. Não podemos deixar prosperar a teoria do faroeste. Todo mundo armado, todo mundo atirando contra todo mundo. Outro veto era o que proibia as santas casas que estão com o nome sujo de terem acesso a uma nova linha de crédito especialmente criada para essas entidades filantrópicas. Com a orientação favorável de grande parte dos partidos, o veto foi derrubado por senadores e deputados. Se nós não derrubarmos este veto, os hospitais, prestadores de serviço do SUS, que são os que atendem a grande maioria da população brasileira, não poderão contrair o financiamento do Pró Santas Casas, que foi constituído exatamente com este objetivo, ajudar esses hospitais que estão com dificuldades financeiras, porque a tabela do Sistema Único de Saúde para alguns procedimentos não tem reajuste há muitos anos. No momento de recessão, no momento em que passa o país por uma contenção de recursos e gastos públicos, de equilíbrio fiscal, permitisse que, eventualmente, entidade filantrópica, que aqui nós não vamos trazer o mérito do que as Santa Casas ou outras filantrópicas fazem, nós reconhecemos. O problema e a delicadeza do assunto é financiar com inadimplência e débitos que não estão sendo quitados. Houve polêmica na hora de analisar o veto de um dos pontos da reforma política. O veto, na prática, retira o limite de autofinanciamento dos candidatos, permitindo que os que têm melhores condições financeiras banquem inteiramente os custos das próprias campanhas. Esse veto é o veto que garante a soberania da campanha dos milionários, das campanhas milionárias, daquelas pessoas que têm muitos recursos e que utilizam esses recursos nas campanhas eleitorais. Esse não significa a valorização do Caixa 2, porque impedir que a pessoa faça doação lícita para a sua própria campanha, no momento em que se está impedindo que as empresas façam doação, é empurrar todo mundo para o Caixa 2. Na Câmara, o encerramento da votação antes do esperado pelo plenário gerou protesto. E isso porque, mesmo com todos os partidos orientando pela derrubada do veto, faltaram 3 votos. Isso é manobra.
Não vamos não aceitar. Teve manobra nenhuma, porque eu fiz aqui o que determina... Tinha um líder pedindo a palavra. Podem fazer o que vocês quiserem, mas eu fiz o que determina. Tinha um líder pedindo a palavra. Coloquei o que todo mundo deixou. Essa votação. Depois da confusão, a votação foi refeita. Está reaberto, acabou, tinha essa confusão, acabou. Mas eu tinha assumido, está reaberto, eu vou chamar o presidente Eunício para ele dar continuidade. Está reaberto. Volta o painel. Na nova votação, o veto foi derrubado tanto na Câmara quanto no Senado. E isso significa que vai virar lei que candidatos terão para o uso de dinheiro próprio em suas campanhas o mesmo limite que as demais doações, 10 salários mínimos ou 10% da renda. Rejeitado o veto. A votação mais importante veio no final da noite. Apesar de alguns protestos, o orçamento, que traz todas as expectativas de arrecadação e despesas do setor público no ano que vem, foi aprovado sem obstrução. E a gente vai ver agora como é que ficou essa proposta orçamentária de 2018, que prevê mais recursos para a saúde, educação e segurança pública. Este é o primeiro orçamento limitado pela emenda constitucional do teto de gastos. Foi o orçamento do cobertor curto. Para cobrir uma despesa, precisava descobrir outra. Por causa da emenda constitucional do teto dos gastos, o relator do orçamento teve que se virar para atender todas as demandas. Mas mesmo com limites mais restritos, foi possível ampliar os gastos nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Eu procurei priorizar as áreas sensíveis do Brasil, a saúde, a educação, a segurança pública. É um orçamento difícil, é o primeiro sobre a PEC do teto dos gastos públicos, ainda com bastante dificuldade de receita. Não existem folgas, não tem reestimativa de receita, não tem gordura. No total, as receitas da União para 2018 somam 2 trilhões e 400 bilhões de reais. O Congresso previu uma arrecadação maior em quase 5 bilhões para o ano que vem, mas por causa do teto de gastos, acabou destinando 2,5 bilhões para abater a dívida pública, ou seja, o governo terá um déficit menor em suas contas em 2018. Mesmo assim, é muito alto, de 157 bilhões de reais negativos. A maior parte dos recursos do orçamento vai para pagar previdência pessoal e encargos da dívida. Quase 600 bilhões só para aposentadorias e outros benefícios do INSS. 322 bilhões de reais para pagamento de pessoal e encargos. E 316 bilhões para pagar juros e encargos da dívida pública. O orçamento do ano que vem prevê 119 bilhões de reais para a saúde, 85 bilhões para a educação e 15 bilhões de reais para a segurança pública. Os recursos para a área de ciência e tecnologia e comunicações somam 12 bilhões e 600 milhões de reais, uma redução de quase 20% em relação ao valor autorizado em 2017, o que, na visão de parlamentares, praticamente desmonta setores estratégicos como o programa aeroespacial e a internet pública. Apenas uma pequena parte do orçamento federal, 44 bilhões, é destinada a investimentos, como obras e promoção de desenvolvimento. Os cortes geraram um debate em torno do teto de gastos. Nós precisamos revogar o congelamento, porque o congelamento não vai servir para banqueiro, não vai servir para fazer propaganda, vai servir fundamentalmente nas áreas de educação, de assistência social, de saúde, de agricultura, de infraestrutura, de rodovias, de obras que a população precisa. Ficam copando o teto. O teto é só um parâmetro para disciplinar a voracidade da gastança que os governantes acham. Não existe dinheiro do governo, existe dinheiro da sociedade que o governo vai lá, pega através dos impostos. Quem é contra a disciplina fiscal está defendendo aumento de impostos. No momento, tem início os trabalhos no plenário Ulisses Guimarães. Quem acompanha a gente pela internet continua assistindo essa edição ao vivo do Jornal Câmara Hoje pelo canal do YouTube, nosso canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Quem acompanha a gente pela TV Câmara fica agora com a sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães.
E aqui no Jornal a gente vai agora direto para o Salão Verde conversar com a repórter Cassiana Tormin sobre essa votação do orçamento de ontem, também a votação do Congresso que acabou tendo como resultado aí a derrubada de alguns vetos polêmicos. Cassiana, bom dia. Qual o balanço que a gente faz então dessa votação, dessas votações importantes ontem no Congresso? Bom dia, Carolina. Pois é, a votação do orçamento foi bem rápida, né? Os deputados e senadores teriam até a próxima semana para votar a lei orçamentária, como prevê a Constituição, mas foi feito um acordo entre os líderes de partido e isso permitiu antecipar essa votação para o dia de ontem. Para ouvir aí a opinião dos deputados sobre essas negociações de ontem, sobre o resultado também do plenário do Congresso, estão aqui conosco a deputada Carmen Zanotto, que é do PPS, e também o deputado Zé Geraldo, que é vice-líder da minoria, que é do PT. A gente vai começar ouvindo aqui do deputado Zé Geraldo, então, como é que foram essas negociações, qual que é o balanço que o senhor, que é membro da oposição, faz dessas votações de ontem, especialmente do orçamento? Bom dia. Bom dia. Nossa bancada procurou fazer o bom combate de forma intensa. Ganhamos algumas votações, como o limite de gasto para as campanhas da pessoa física, ou seja, foi um veto que nós conseguimos derrubar. Mas matérias importantes nós não vencemos, como, por exemplo, o favorecimento às petroleiras. Perdemos por poucos votos. A proposta foi modificada no Senado, diminuindo, o tempo consideravelmente, mas a Câmara resolveu fazer um pacote de bondade para as petroleiras, que já são trilionárias em outros países e vão levar nossas riquezas. Então, para nós isso é muito estratégico. Com relação ao orçamento, nós já tínhamos certeza que o orçamento para o ano que vem é um orçamento minguado, tanto é que os recursos para a infraestrutura praticamente deixam as nossas obras paradas, patinando, rodovias importantes, ferrovias, hidrovias, obras de saneamento, porque o PAC era um programa que tinha um grande volume de recursos, isso foi reduzido a 44 bilhões. Com 44 bilhões, nós vamos ter um retrocesso, de forma que as consequências disso é ver daqui a pouco os atoleiros nas rodovias da Amazônia, por exemplo, como Cuiabá-Santarém, Transamazônica, e as obras que deveriam estar ficando prontas, quem sabe daqui 4, 5, 10 anos poderão ficar prontas, porque o limite de gasto impõe a retirada de recursos. Por mais que se diga que aumentou para a educação e saúde, mas nós temos o contingenciamento. O que vem pela frente é o contingenciamento. Então, nós não estamos animados de jeito nenhum com essa proposta orçamentária que vai ser colocada à disposição do povo brasileiro em 2018. Vamos ouvir então da deputada Carmen. Como é que a senhora avalia aí? O salário mínimo ficou em R$ 965, o crescimento da economia previsto para 2,5%. A senhora é da área da saúde, até fez uma intervenção no plenário ontem. Como é que a senhora avalia aí essa previsão para o ano que vem? Bom, primeiro destacar os vetos importantes que nós conseguimos derrubar nos dois projetos de lei. No projeto de lei das Santas Casas, que as Santas Casas só estão inadimplentes porque elas não recebem o correspondente ao serviço prestado. Então, não dá para a gente dizer que a Santa Casa é caloteira. Os hospitais filantrópicos recebem muito menos pelo serviço prestado do que o custo deste serviço. Então, a derrubada deste veto vai permitir que elas consigam contrair o financiamento do Pró Santas Casas e, com isso, quitar as suas dívidas. O outro veto que eu quero reafirmar como importante é o veto da reforma política, que deixa menos desigual o processo eleitoral quando limita o gasto também para pessoas físicas. E o orçamento, nós estamos agora na égide da emenda constitucional 95, que é o limite de testes de gastos. Eu sempre disse aqui na casa e continuo mantendo a minha posição, antes da gente ter aprovado a proposta de emenda constitucional, nós precisávamos de um ajuste em várias áreas. E aqui eu vou defender, assim como defendo a saúde, cresceu, mas cresceu um pouquinho. O nobre relator, deputado Cacalhão, foi gigante, buscando atender as demandas mais emergenciais, mas nós ficamos com um espaço muito complexo na área da assistência social. O SUAS precisará, para o ano que vem, que não está no orçamento, mais R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para manter as ações básicas, manter os CRAS que estão nos municípios, os CREAS e as outras políticas de prevenção, em especial para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Se nós não recompormos no início do ano que vem, através de um PLN, que é o compromisso que nós recebemos do governo, por isso que nós efetivamente votamos favorável à aprovação tanto na Comissão
mista do orçamento quanto no plenário, é de que esse orçamento será recomposto para a área da assistência social e obrigatoriamente terá que ser recomposto para outras áreas importantes, porque com o limite o nobre relator não teve margem para poder ajustar algumas questões importantes, nem acolher a grande maioria das propostas de emendas que saíram das comissões temáticas e também das emendas de bancada, que são emendas mais estruturantes para o conjunto dos estados brasileiros. Vamos trabalhar com a realidade que a gente tem no ano que vem, mas lembrando que alguns setores precisarão efetivamente, logo no primeiro trimestre, já de indicativos de como vai se dar o restante do exercício. Deputado Cassiana, a reforma da Previdência deve começar a ser lida e discutida no plenário da Câmara daqui a pouco, nessa sessão extraordinária que abriu há alguns minutos. Depois de um conflito de informações que aconteceu ontem na base do governo. Ontem à noite, o presidente Rodrigo Maia negou a informação divulgada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá, de que havia um acordo para adiar a votação da reforma para fevereiro do ano que vem. Segundo o presidente da Câmara, o governo ainda vai avaliar se tem os votos necessários para aprovar a reforma agora, já na próxima semana. Talvez ele tenha entendido de forma errada. O que eu disse, o que eu conversei com ele, que foi o Eunício, que ia terminar o orçamento hoje. Eu disse que a Câmara vai continuar trabalhando na próxima semana, né, que nós podíamos sentar amanhã cedo para conversar com o Michel, para discutir um pouco como foi o ano, o próximo ano, e exatamente a questão da Previdência, que é muito importante. Agora, como presidente... Ainda não. Como o presidente viajou, eu estou esperando o presidente voltar para que eu possa entender se o governo tem os números necessários, o número de votos necessários para poder votar a Previdência já na próxima semana. Quem também falou sobre esse assunto foi o relator da reforma da Previdência lá na Comissão Especial, o deputado Arthur Oliveira Maia, fez coro ao presidente da Câmara e reforçou que a discussão começa mesmo nessa quinta-feira. Não vejo razão para uma mera declaração destruir um trabalho dessa natureza, até porque o senador Jucá, ele também está empenhado em aprovar a matéria. Vamos iniciar essa discussão amanhã, essa discussão naturalmente que entrará pela semana que vem, e se ao final da semana tivermos condições de votar, votaremos, se não, será votado no ano que vem, mas o importante é o início dessa discussão. Vamos voltar então ao Salão Verde para ouvir dos deputados sobre essa expectativa de começar a discussão hoje. Houve então aí um conflito de versões no final da tarde de ontem. Cassiana, qual a opinião dos deputados sobre isso? Vamos começar ouvindo a opinião da oposição aqui com o deputado Zé Geraldo. Como é que a oposição recebeu aí essas declarações desentendidas e a definição ao final de que hoje a proposta da reforma da Previdência será apresentado o relatório e iniciada a discussão, deputado? Bom, primeiro nós podemos interpretar que o governo está desmoralizado, ficou desmoralizado, porque ele vendeu no pacote a reforma da Previdência para os mercados. E essa notícia que vai começar, que faz o ano que vem, é para enganar os mercados. Não sai reforma nem este ano e nem o ano que vem. O governo fez todos os jantares, todos os almoços, mandou empresários para o Congresso, mas todas as somas que eles fizeram não passavam de 240 votos. E ao não passar de 240 votos, o governo não poderia de jeito nenhum colocar e nem pode colocar. Então o povo brasileiro está entendendo que, na verdade, não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social. E depois de tantos danos, né, que esse governo já causou ao nosso povo, nós não podemos deixar que mais uma reforma perversa como essa seja aprovada aqui. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores não acredita que o governo tem coragem de colocar a reforma da Previdência, nem esse ano e nem o ano que vem. E nós vamos continuar mobilizando, trabalhando junto à sociedade, junto ao povo brasileiro, para que o povo brasileiro entenda realmente que a Previdência não é culpada do que está acontecendo no Brasil. A culpa está em outro lugar. O governo deveria enfrentar as dívidas trilionárias de sonegadores e até agora o governo não fez um movimento para fazer a arrecadação dos sonegadores, que deve trilhões, chega quase a 3 trilhões as dívidas judicializadas, e se arrecadasse um terço disso, chegaria quase a R$1 trilhão. Não precisaria estar empurrando de goela abaixo um desmonte da Previdência Social ao povo brasileiro. Deputada Carmen, a senhora é do PPS, o mesmo partido do relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia. Como é que está o partido da senhora? Como é que essas conversas estão? Já está fechada em torno dessa proposta dele? Bom, o nosso partido fechou a questão com relação à reforma da Previdência, mas nós, um conjunto de parlamentares, diverge
no mérito dessa matéria, na forma com que ela está sendo apresentada. Então, eu vou falar a minha posição pessoal. O PPS apoia o governo nas matérias que entende importantes, tanto é que tivemos votações importantes junto com o governo durante todo esse último período. É com surpresa que a gente vê sendo pautado para hoje a leitura, porque nós temos uma sessão solene, uma comissão geral e matérias que deverão ser deliberadas por acordo. Essa notícia de ser lido o relatório, ela veio do meio da noite de ontem para hoje, e por isso que eu vejo como surpresa a possibilidade desse relatório ser lido ainda neste ano. Agora, com certeza absoluta, o mérito dessa matéria não tem clima e nem quórum para ser deliberado este ano, e digo que o texto ainda precisa melhorar muito, e quero lamentar que o servidor público esteja sendo usado como o grande causador do desequilíbrio na Previdência. O servidor público poderá ter exceções, como em tudo nesse país tem exceção. Tem bons gestores e maus gestores. Tem servidores públicos que podem ganhar absurdos, mas tem um grande coletivo de servidores públicos que não ganham esse absurdo que está sendo amplamente divulgado e reportando ao coletivo dos servidores públicos. Digo isso na condição de enfermeira, servidora pública que sou, que irei me aposentar no máximo no teto do regime geral da Previdência e não do serviço público, comparando os dois. Me aposentarei pelo serviço público, mas o teto não será muito além do regime geral da Previdência. Então, a gente precisa deixar um pouco mais clara essa situação. Não são todos os servidores públicos. Todos os abusos nesse país precisam ser coibidos. A gente precisa absolutamente não permitir nenhum abuso, nem nas aposentadorias. Agora, generalizar, a gente também não pode aceitar de maneira alguma. Deputada, a senhora acha que essa mobilização que está sendo feita por alguns sindicatos, aqui na Câmara até tem um grupo de camponeses fazendo uma greve de fome aí, já hoje no 10º dia, esse tipo de mobilização, manifestação, sensibiliza os deputados? A mobilização está acontecendo dos dois lados, tanto daqueles que querem que a gente vote a favor, como os que querem que a gente vote contrário a esta matéria. E é legítima e faz parte de todos os processos aqui na Câmara e nos nossos estados, e cada um deve fazer, sim, a sua parte. E cada deputado não vai votar pelo tamanho da pressão de um lado ou do outro, não acredito nisso. Cada deputado vai votar na convicção, com o texto e com os dados, e não efetivamente porque recebeu pressão. Ouvido o deputado Zé Geraldo, então, para a gente encerrar. Deputado, como o senhor vê essa antecipação da votação do orçamento, a conclusão, né, da votação da lei orçamentária, e isso pode interferir também nessa votação da reforma da Previdência? Com certeza, o orçamento nós precisaríamos votar, porque o Brasil já vive um momento difícil. Se você não vota o orçamento, as coisas ainda vão dificultar mais, e quem vai pagar é a maioria do povo brasileiro, que vive uma situação difícil. A reforma da Previdência não acontecerá porque há uma mobilização. Por mais que você não vê essa mobilização, 100 mil pessoas, mas todo mundo, todo cidadão por esse país afora, por onde eu passo, está discutindo a Previdência, está ligado nesse debate e está contra a reforma da Previdência. 90% ou mais da classe trabalhadora, apesar da campanha midiática, milionária, né, que está sendo feita pelo governo, pelos meios de comunicação que defendem a reforma da Previdência e pelos investimentos que o governo fez nos parlamentares, mas não tem como o governo reunir os votos necessários para votar, até porque nós estamos à véspera de uma eleição. O deputado ou a deputada que votar a favor da reforma da Previdência, agora ou no início do ano que vem, ele está fritado diante dos eleitores no próximo ano. Ele não terá nem coragem de ir conversar com os eleitores pedindo voto para a sua reeleição. Portanto, eu penso que essa matéria é uma matéria danosa para o Brasil e ela precisa ser discutida de outra forma. Reforma é uma coisa, desmonte é o que estão querendo fazer com a Previdência Social. Tá certo, muito obrigada, deputado Zé Geraldo. Obrigada, deputada Carmen. A gente volta aí para o estúdio, Carolina. Obrigada, Cassiana. E ontem o plenário da Câmara voltou a analisar a medida provisória que trata das empresas do setor de petróleo. A MP aprovada pela Câmara cria um regime fiscal especial com isenções de impostos para as petroleiras até o ano de 2040. Os senadores mudaram para o ano de 2022. Depois de uma longa discussão, a mudança do Senado foi derrubada.
todos os bens de caráter temporário, portanto, senhoras e senhores deputados, independente daquilo que nós votemos aqui, já estão desonerados até 2040 pela natureza tributária, deputado Chico Alencar. O que houve no Senado Federal foi que o PT, muito habilidosamente, com a habilidade que é peculiar ao senador Lindenberg, colocou 6 destaques, criou uma confusão enorme, e o senador Jucá, escolhendo um tema para fazer um entendimento e um acordo, para que lá não fossem votados os 6 destaques e ficasse por um só destaque, ele acordou fazer isso nessa matéria, que é o alongamento até 2040, porque era o tema mais fácil, porque era o tema que vossas excelências entenderiam com mais tranquilidade. Essa medida provisória é um dos maiores ataques ao orçamento público nacional, ao direito à saúde, à educação, ao meio ambiente, já vidos na história do Brasil. R$1 trilhão de presente para as empresas petroleiras. O melhor Natal desse ano, se essa vergonha for aprovada, será o Natal das empresas petroleiras, que vão ganhar de presente do presidente do Congresso de um país quebrado R$1 trilhão. Quando falta dinheiro para a saúde pública, brasileiras e brasileiros morrendo por falta de remédio, de médico, de hospital. A CPMI da JBS volta a se reunir daqui a pouco para votar o relatório final. Ontem, deputados e senadores negociaram uma nova versão do texto, que sugere ao Ministério Público investigar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e não pedir o indiciamento dele, como foi inicialmente proposto pelo relator, o deputado Carlos Marum. Marum assume hoje a Secretaria de Governo da Presidência da República. Depois de receber críticas, o deputado Carlos Marum, relator da CPMI, voltou atrás e decidiu retirar do relatório o pedido de indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-chefe de gabinete dele, Eduardo Pelela, pelos crimes de prevaricação, abuso de autoridade e incitação à subversão da ordem política. Em vez disso, o relatório pede que o próprio Ministério Público Federal investigue se os dois agiram contra a lei no acordo de delação premiada da JBS. Eu temi que, precipitando, antecipando o indiciamento, eu talvez estivesse demonstrando uma falta de confiança no Ministério Público, falta de confiança essa que eu não tenho. Eu confio no Ministério Público. O relatório manteve o indiciamento dos irmãos Joesley e Wesley Batista, do executivo da JBS, Ricardo Saldi, e do ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de ter atuado para o grupo enquanto ainda estava no cargo. O relator recomenda a votação pela Câmara de 2 projetos de lei aprovados pelo Senado, o que coíbe o abuso de autoridade e o que estabelece a quarentena para juízes e procuradores. Outras propostas incluídas foram apresentadas pelos relatores parciais Wadi Damous, delegado Francisquini e Hugo Leal. Entre elas, um anteprojeto de lei altera a lei de delação premiada. Outro propõe que as multas do CAD, órgão que investiga a formação de cartéis, sejam proporcionais aos lucros das operações irregulares. A CPI recomenda instalar novas comissões para investigar as delações premiadas e os benefícios em empréstimos, renúncias fiscais e compensação de créditos de impostos. Há uma preocupação grande, porque existem ali situações que precisam ser investigadas ainda, com relação, por exemplo, à suspensão da necessidade da certidão negativa de débito da CND. Por que suspendeu? Ficou quase um ano suspensa para obtenção de empréstimo. A quem estava beneficiando, se isso não foi uma questão endereçada. Nós temos também a dívida previdenciária da própria empresa JBS, que é a segunda maior dívida do país. Para a gente terminar, sem ouvir os políticos, sem ouvir a maioria dos poderosos e recomendando investigar quem investigou. Como relator da CPMI, o deputado Carlos Marum assume hoje a Secretaria de Governo, um novo relator precisa ser indicado. O prazo de funcionamento da CPMI termina na próxima semana.
E a gente vai agora ao corredor das comissões, porque hoje vai haver por lá uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores sobre a situação dos familiares das vítimas do voo da Chapecoense. A gente vai conversar com o deputado Milton Monte, do PR de São Paulo. Bom dia, deputado. O que exatamente que essa comissão pretende descobrir ou pretende investigar no dia de hoje sobre o que está acontecendo com esses familiares das pessoas que foram mortas nesse acidente? Bom dia, Carolina, bom dia aos telespectadores. Nós apresentamos o requerimento para essa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, justamente pelo fato de termos o envolvimento de outros 2 países, a Colômbia e a Bolívia, onde nós verificamos que há uma responsabilidade, especialmente no que diz respeito às normas de segurança do voo, à autorização do plano de voo, e nós então pedimos audiência para ouvir essas autoridades aeronáuticas dos 2 países, também as autoridades aeronáuticas aqui do Brasil, porque embora as regras não precisem ser exatamente as mesmas, mas existem padrões internacionais que são cumpridos na aviação em todo o mundo. E vamos ouvir também os representantes dos familiares, as famílias das vítimas que infelizmente acabaram falecendo nessa tragédia que já está fazendo aniversário de 1 ano. E nós estamos verificando que não há, evidentemente, reparo suficiente para recompor essa perda. Mas é claro que também as famílias necessitam continuar a sua vida e precisam ser indenizadas dentro de uma condição favorável para a sobrevida das viúvas, dos filhos, enfim, dos familiares que remanesceram aqui no Brasil. Então, a intenção é fazer esse debate e, fruto desse debate, enviar esse debate através do Itamaraty, através do Ministério de Relações Exteriores, aos outros países, a Bolívia e a Colômbia, também cobrando das autoridades daqueles países ajuda, colaboração, parceria, solidariedade. Nós precisamos que os responsáveis por esta tragédia venham a ser punidos exemplarmente, porque além da questão da indenização, é preciso que haja punição, porque sem punição abrimos a possibilidade, abrimos de certa forma uma brecha para que outros acidentes como esse possam ocorrer. Então, essa é a intenção dessa audiência pública, a intenção do nosso requerimento. Deputado, então, por um lado, apurar como é que está a investigação das responsabilidades pela ocorrência do acidente e também acompanhar como que está a questão da indenização dos familiares, é isso? É isso mesmo, nós queremos acompanhar essas apurações, temos uma certa limitação, porque as apurações acontecem em outros países e esses países têm a sua autonomia e a sua soberania, mas nós precisamos demonstrar nossa insatisfação e cobrar, através das vias diplomáticas, que esses governos possam colaborar com isso. Eles precisam ser sensibilizados de que a tragédia foi muito grave, os erros, a conclusão ainda não aconteceu, mas aparentemente os erros foram gravíssimos, embora aparentemente erros crassos, erros simples, inclusive de aceitação de um plano de voo completamente fora de todas as normas de aviação mundiais. Então nós temos que cobrar e temos também que cobrar essas indenizações. E é claro que a indenização está diretamente ligada à apuração dos responsáveis, porque aqueles que forem colocados ou definidos ou justificadamente apurados como responsáveis é que vão ser responsáveis
pela indenização de todas as famílias. Nós convidamos as autoridades da Bolívia e da Colômbia. Existe uma norma diplomática internacional da desobrigação da presença de autoridades de outros países aqui no Congresso Nacional, mas nós temos representantes desses países que farão parte da audiência. Eles não responderão às perguntas por conta dessa imunidade diplomática, digamos assim, que existe. É um tratado existente em todos os países do mundo, mas nós queremos demonstrar a nossa preocupação e, evidentemente, a preocupação do Parlamento brasileiro, cobrando providências desses governos e, claro, também cobrando providências do próprio governo brasileiro na intermediação desse assunto. Deputado Milton Monte, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no Câmara hoje. Boa audiência para o senhor lá na Comissão de Relações Exteriores. Obrigada. Obrigado. Bom dia. A Polícia Federal realizou ontem uma operação de busca e apreensão nos gabinetes e nas residências dos deputados Carlos Henrique Gaguin, do Podemos, e Dulce Miranda, do PMDB, os dois do estado do Tocantins. A medida foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Os policiais chegaram à Câmara por volta das 7h30 da manhã. Os andares onde ficam os gabinetes dos deputados Dulce Miranda e Gaguin foram interditados pela Polícia Legislativa. Só às 10h30 da manhã, os policiais federais deixaram a Câmara carregando sacolas. As diligências integram a 6ª fase da Operação Ápia, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a obras em Tocantins. Em nota, Carlos Gaguin informou que foi citado na delação de Rossini Aires, da empresa Vale do Lontra, mas afirma que as acusações são infundadas e sem provas. A deputada Dulce Miranda, que é casada com o governador de Tocantins, Marcelo Miranda, afirmou que está colaborando com as investigações e que só vai se pronunciar depois de ter acesso ao inquérito. Os desafios da renovação política foram tema do primeiro Fórum Brasileiro, realizado aqui na Câmara nesta quarta-feira. No primeiro fórum sobre renovação política, realizado na Câmara, os participantes se depararam com o problema da descrença, que vem da crise política e de tantos casos de corrupção. Mas chegaram com o objetivo de buscar caminhos para transformar essa realidade e renovar a política. A gente precisa resgatar o debate político para tirar esse estigma negativo da política, porque se as pessoas, a população, evitarem esse debate e falarem, não quero saber de política, não quero discutir política, a gente vai continuar como está, né? Sem participação, nós não vamos ter uma mudança, um caminho para a mudança, não vamos evoluir. Hoje o que a gente percebe é que, infelizmente, com tanta crise política, tanto desgaste nos políticos, muitos casos de corrupção, várias prisões, está havendo um afastamento da sociedade, não querendo saber dessa participação mais ativa. E a gente precisa, com que aqui na Câmara, como exemplo, nós temos vários jovens deputados federais, senadores também, a gente traga cada vez mais a juventude a participar. Os jovens, que eram maioria no evento, foram apontados como os principais atores das mudanças que o país precisa. A nossa geração está chegando no poder agora e nós trazemos conosco essa nossa bagagem para oxigenar com novas ideias o parlamento e, por consequência, o Brasil inteiro. A gente tem que fazer não apenas uma renovação nos nomes, não é trocar 6 por 62, mas trocar realmente também um pensamento coletivo, né? Que os parlamentares passem a pensar mais na população e não apenas em partidos políticos ou ideologias político-partidárias. No evento, os participantes também lembraram das manifestações de 2013 e da importância da internet, que se mostrou evidente naquele momento. Destacaram que a renovação política é possível, com uma sociedade mais informada e capaz de se manter mobilizada para acompanhar o processo decisório. Se a juventude se mantiver mobilizada e atuante, é possível sim fazer mudanças estruturais. E aqueles que virão para o Congresso têm que vir com compromisso de futuro, né? Então você vê que houve aqui alguns parlamentares dizendo que nas últimas eleições trouxeram 40% de novos parlamentares, mas as mudanças não aconteceram ainda.
coisas muito pequenas, pontuais, avançaram. Então é preciso que a juventude entenda que não só é necessário votar, mas ela tem que participar e tem que conhecer profundamente as estruturas políticas e sociais desse país para propor mudanças. A geração que está sendo mal vista hoje não vai ser a geração que vai estar no poder daqui a 10 anos. Então, pessoas como nós temos que estudar para saber, para daqui à frente, quem sabe, estar no poder, né? Veja agora outros destaques dessa quarta-feira aqui na Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher debateu a divergência sobre o número de mulheres que morrem no país em decorrência de aborto. Os participantes da audiência pública concordaram que a criminalização e o estigma em torno do aborto impedem dados precisos sobre as mortes. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi discutida pelas comissões de Legislação Participativa e de Seguridade Social e Família. Apesar de existirem cotas, o preconceito é o maior impedimento para que haja a inclusão. Representantes do governo, do Ministério Público e da sociedade civil também ressaltaram a importância da regulamentação do auxílio inclusão, benefício já previsto em lei. A Comissão de Constituição e Justiça debateu o Instituto da Condução Coercitiva, principalmente como foi usada pela Polícia Federal em recentes investigações em universidades públicas no Brasil. O delegado Bruno Fontinelli Cabral, que faz parte da Corregedoria Geral da Polícia Federal, explicou que a partir de 2008 mudou o entendimento sobre as medidas cautelares e a condução coercitiva passou a ser adotada no lugar de prisões preventivas e cautelares. A Frente Parlamentar Mista por um Brasil Sem Jogos de Azar se reuniu para definir a agenda de atuação em 2018. Criada em outubro deste ano, a frente tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos de se legalizar essa atividade no Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Polícia Federal, é preciso alertar a população para os riscos do vício em jogos, que muitas vezes leva à ruína econômica e familiar dos jogadores. Adolescentes e mulheres grávidas que estiverem no ensino básico ou superior poderão estudar e fazer provas em casa. O projeto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher quer ampliar o acesso à educação para estudantes a partir do 8º mês de gestação até 6 meses após o nascimento da criança. A Naomi estuda Ciências Sociais na UNB e frequentou as aulas até os 9 meses de gestação. 2 meses depois do parto, ela voltou à faculdade e desta vez acompanhada do pequeno Ayo. Já faz 3 meses que ele vai às aulas com a mãe. Ele tira meu foco totalmente, não sinto que eu estudo realmente. A gente quase não vê mães com filhos aqui porque não dá mesmo assim, né, para fazer os dois. Você não tem local para trocar, para deixar eles, então é horrível assim ser mãe e estar aqui. Já a Cíntia está grávida de 8 meses e segue indo para o UNB. Ela conversou com os professores, só que nem todos permitiram que ela estudasse em casa nesse período. Porque ali eu teria como flexibilizar o meu tempo para poder cuidar do meu filho, fazer a minha parte como mãe e continuar meu estudo, que é o meu direito ainda. Eu ainda tenho o direito de continuar estudando, mesmo sendo mãe. A Cíntia está certa. As instituições de ensino são obrigadas por lei a permitir o estudo à distância dos 8 meses de gestação até 3 meses após o parto. Mas isso acaba sendo burlado, porque a lei não especifica como funcionaria essa modalidade de estudo. Por isso, um projeto de lei aprovado da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher detalha tudo o que a instituição de ensino deve oferecer à aluna e amplia para até 6 meses após o parto o período em que ela pode ficar em casa. Essa lei de 75 abria brechas para que não se cumprisse aquilo que a lei manda. O meu projeto de lei fecha essas brechas, né, impede que essas brechas existam, garante à mulher gestante o direito a uma educação especial nesse período que precede o parto, né, que vai do 8º mês até o 9º mês, e garante nos próximos meses o direito dela de permanecer em casa realizando atividades num período em que a criança tem que estar com a mãe. Para essa especialista em saúde do adolescente, a medida pode diminuir a evasão estudantil,
que chega até 70 estudantes do ensino médio. Isso garantiria, se não a 100%, mas a 90% dessas meninas a permanecerem na escola, dar em continuidade à sua vida acadêmica. A proposta ainda precisa ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, Educação e Constituição e Justiça. Vamos agora para as últimas informações do dia, tanto no plenário Ulisses Guimarães como nas comissões. Quem traz informações para a gente é, mais uma vez, a repórter Cassiana Turmin. Pois o plenário Ulisses Guimarães tem 3 atividades gerais hoje. Uma é a sessão extraordinária que começou agora há pouco e prevista a leitura, além de outras propostas que constam na pauta, entre elas aí acordos diccionários. Também está prevista uma sessão solene em homenagem ao Dia do Engenheiro e depois uma comissão geral marcada para as 11 horas da manhã, que é destinada a debater a proposta que dispõe sobre o Plano Nacional de Juventude. No corredor das comissões, algumas comissões têm votação de matérias importantes, hoje outras têm debates. A Comissão de Legislação Participativa de manhã faz um debate sobre o ajuste do piso salarial para os funcionários do Ministério Público da Educação Básica e no final da manhã está previsto para as 11 horas um outro debate nessa mesma comissão que é sobre o piso salarial dos profissionais de relações públicas. A comissão discutir os impactos sociais da medida constitucional do teto dos gastos públicos. A Comissão de Ciência e Tecnologia debate o uso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e a Comissão de Finanças e Tributação vai fazer uma audiência pública sobre o transporte escolar e os incentivos fiscais para a aquisição e renovação de frotas que estão previstas para serem votadas nas comissões. A Comissão Especial, que é a lista de bebês, tem proposta hoje na pauta que pode ser votada agora de manhã. Carolina. Obrigada, Cassiana. Bom dia. E nessa Câmara hoje você viu, pode ser votado, pode ser lido e discutir esse relatório final da CPMI da JBS deve ser votado na manhã de hoje. O Congresso aprova o orçamento de salário mínimo de R$ 965 e restabelece limites para doação eleitoral. O cenário da derruba feito Senado do setor. A Polícia Federal realizou ontem uma operação de busca e apreensão nos gabinetes e nas residências dos deputados Carlos Henrique Gaguin, do Podemos, e Dulce Miranda, do PMDB. Os 2 deputados do estado de Tocantins, adolescentes que ensino básico ou superior poderão estudar e fazer provas em casa, é o que prevê um projeto aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher. E essa edição do Câmara hoje fica por aqui, quinta-feira, 14 de dezembro.